Hi class, hello, good morning to you, certo? Bom dia, começar a nossa second class de English, né, do inglês, para o nosso sexto ano, ok? Nós já fizemos a primeira aulinha, aqui a segunda, tá? Vocês vão utilizar o nosso livro, ok? Na página 27 para fazer essas atividades. E também haverá um TD para treinar mais um pouquinho o que a gente vai ver aqui, tá? Então você vai abrir o seu livro na página 27. Lá vamos falar sobre family. Family, que nós começamos a falar em sala, né? São os nomes dos familiares, ok? Então abram o livro na página 27 e nós temos aqui uma fotinha, né? The Simpsons. The Simpsons is a most famous family, né? On the United States. Ou seja, eles são muito famosos nos Estados Unidos e no mundo todo, né? A todo tempo a gente fala dele, é uma sátira da família americana. Então, a gente vai utilizar ele como exemplo para aprender os nomes, não da família, mas dos familiares, tá? Na nossa página do livro aí tem outra foto, mas é praticamente a mesma, né? Só diferente um pouquinho da foto, mas são os mesmos personagens. Então, nós temos o Abe, que é o Abraham, Mona, Clancy, Jack, né? São os mais velhos, né? Aqui no meio o Herbie, Homer, Marge, Patty, Selma e os menorzinhos, né? Bart, Lisa, Meg e a Ling, né? Ela aparece menos, quem aparece mais é esse núcleo familiar, né? Então chamada de Nuclear Family. Okay. Então o que a gente tem que aprender aqui? Primeira coisa, esses dois rapazes aqui, desse casal aqui do meio, nós chamamos de parents. Parents não é parente. Parent é pai e mãe só, então são parents, tá? Os outros não são parentes, né? Esse não é parente dessa. Para em português a gente chama parente, aqui não é parent, chama relatives ou relatives, tá? Os outros são relatives. Então esses dois aqui são parents, esses aqui, ok? Então parents, pai e mãe. Os avós eu posso chamar de grandparents, tá? Então só para esclarecer, mas vamos lá, né? Vamos começar daqui de cima. São vô e vó, né? Desses aqui, então eu chamo de grandfather, grandfather. Outra aqui, grandmother, ok? São os avós do Bart, da Liz e da Meg, né? Grandfather, grandmother. Daqui do outro lado também tenho, né? Os avós maternos. Grandfather, Clancy. Grandmother, Jack. Ok. Descendo um pouquinho aqui, né? Lembrando que eu estou referenciando a esses três. Então aqui, father, father, mother, mother. Ok, então são os pais, né? Deles. Ok. Aqui ele é um son, é o filho, son, daughter, daughter, daughter. Okay. Esses nomes nós colocamos em sala de aula. Nós já vimos, vocês têm uma lista, uma folhinha com a lista de cada um, né? Então, se eu tiver aqui como exemplo o Bart, o Homer is father, né, do Bart. O Herbie, pela gente ver aqui, né, ele é irmão do Homer, ele é brother do Homer. Então, Herbie is Homer's brother. Então, se eu tirar como exemplo o Bart, então o Herbie, ele é tio do Bart. Então, ele é o uncle. Uncle é o tio. Se eu for para o outro lado, aqui eu tenho a tia, né? Então, a Pat é aunt. Aunt. Então a Pat é uma aunt deles três, né? A Selma também é aunt dos três, ok? Então aqui eu tenho son, daughter, father, mother, uncle, aunt, grandfather, grandmother, grandfather, grandmother, ok? Então eu tenho o que o Bart é da Lisa? Ele é um brother.
E o que que a Lisa é do Bart? Sister. Okay. Por aqui eu tenho a Ling, né, que ela é filha da Selma, então eles são primos aqui, né? Então são cousin. Ok? Então é o que eles são um entre o outro. Cousin não tem gênero, né? Homem ou mulher, é só um, tá? Aqui, Bart é brother, Lisa é sister, então tem homem e mulher, né? Aqui não, primos não tem gênero, né? Ok? Então essa é nossa árvore genealógica para a gente saber alguns nomes, ok? No livro, aí em cima da foto tem o nome, né? Como se escreve, tem mother, father, brother, sister, a forma correta de escrever. E aqui no vídeo você vai escutar, né? Uma forma parecida para você entender quem é quem, ok? Então vamos aqui para um exemplo, como é que eu falo, né? Como é que eu uso, como é que eu escrevo, mostrando que a pessoa é parente de alguém. Então eu tenho aqui Homer e Bart, né? Então o que que eu tenho aqui? Apareceu aqui essa partículazinha, né? Esse S com um apóstrofo, isso indica posse, certo? Então eu tenho father. Então o Homer é pai do Bart, então eu tenho father, quer dizer que quem está aqui pertence a quem vem antes. Então esse Szinho apóstrofo indica posse, quer dizer que é pai do Bart, é de trás para frente. Isso aqui é uma regra do inglês que funciona ao contrário do português, né? Então seria Homer é pai do Bart, o pai viria primeiro. Aqui não, é father as Bart. Então Homer is Bart's father, é pai do Bart. É isso que acontece aqui, né? Eu vou dizer quem é o Homer. Aí o Bart tem uma relação com o Homer, uma relação de pai e filho. Então, father's Bart, ok? Esse é o formato. Lógico que é mais junto, tá? Eu dei um espaçozinho para explicar. Bart e Lisa. O que o Bart é da Lisa, né? O Bart é irmão. Então tem uma palavrinha brother, né? Brother. Tá aqui a nossa partículazinha S, apóstrofo S, indicando posse. Então, que é irmão da Lisa. Então, Bart is Lisa's brother. Okay? Então, eu vou sempre usar nesse formato aqui. Eu digo quem eu vou falar, quem eu vou referenciar. E o que, né? Brother é dessa pessoa. Então, de trás para frente. Esse pedacinho aqui é de trás para frente. Lisa's brother, tá? Bart is Lisa's brother. Ok? Então, no primeiro momento, nós aprendemos os nomes dos familiares, né, dos relatives. No segundo momento, eu estou usando o apóstrofo S, que indica posse, que é o conteúdo que nós estudamos, são os possessivos, né? Então, que é um dos formatos de eu falar sobre posse, certo? Então, na página 28 tem um exercício que alguns já fizeram, certo? Alguns já me entregaram na aula, mas faltaram alguns, então estou passando aqui de novo e reforçando aqui. Como eu vou fazer? Primeiro, eu tenho aqui Homer's father. Então, pai do Homer. Quem é o pai do Homer? É o Abe, né? É o Abraham, ou Abe, chama de Abe, ou chama de vovô na série, né? Então, pai do Bart. Então, Abe is Homer's father. Ok? No segundo, eu tenho Clancy's wife. Estou usando aqui, o nome dele é Clancy, né? Que é apóstrofo S, indica posse. Wife é esposa. Então, quem é a esposa do Clancy? É a Jack, ou Jacqueline. Jacqueline is Clancy's wife. Tá? Então, na página 28 tem uma lista, certo, de exemplos para você colocar. Então, você tem que saber quem é o familiar, que nós vimos em sala todos os familiares, né, que estão aí. Aí estamos vendo esse formato, né, do apóstrofo S, e o nome está na página 27, o nome do parente, ok? Do relative. Então, wife's Clancy's Jacqueline. Jacqueline is Clancy's wife, ok? Esse é o formatozinho que você vai responder, ok? Bora para frente. Agora nós temos a nossa grammar, né, a gramática, temos a forma negativa do verbo to be, tá? Ele está na página 30, ok? Então, vamos lá. Affirmative, negative.
Então, na forma afirmativa é o verbo to be, aqui é o pronome, aqui é o verbo, que nós vemos desde o nosso início do estudo do inglês, nós vemos o verbo to be, né? Então, aqui é a forma afirmative. I am, eu sou ou eu estou. Para que eu passe para negativo, eu só tenho que adicionar o not no final. Ok? Tá aí. I am not. Acrescentou o not. Pronto. Certo? Então, bem simples, né? Você tá lá numa frase usando isso aqui, quer passar para a negativa? Coloca o not. Ok? Continuando. Segundo, you are. Você é ou você está, né? You are. Para passar para a negativa, eu coloco um not. Tá aqui. You are not. Por exemplo, you are teacher. You are not teacher. Ok? Então, I am a doctor. I am not a doctor. So, he is. Ele é. He is. Tá? Para passar para a negativa, adiciono um not após o is. He is not. Por exemplo, he is intelligent. He is smart. Então, coloco he is not smart. Ok? Então, continuing. She is. She is. Para passar para a negativa, coloco not após, né? She is not. Então, she is a nurse. She is not a nurse. Nurse é enfermeira. Okay? It's. It's é usado para objetos, animais ou coisas, né? Eu posso dizer que isto é um sofá. Então, it's a sofa. Para colocar na negativa, eu coloco not. It's not. It's not a sofa. Isto não é um sofá. Okay? We. Nós, né? Agora estamos nos plurais aqui, né? Pronomes singulares, plurais. We are, nós somos. Negativa, we are not, né? Ou nós estamos, né? We are, nós somos ou nós estamos. Então, we are on the school. We are not in the school. Okay? We are at in the school. Sorry. They are, né? Eles são. Então, eles são ou eles estão. They are at university. They are not at university. Então, eles não estão na universidade. Então, essa forma de passar para a negativa do verbo to be. Bem simples, apenas o not depois do verbo, né? Aqui é pronome, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aqui é verbo, né? Que são os verbos. Então, depois do verbo, adiciona o not. Beleza? Então, vamos aqui, né? Passando da afirmação para a negação. Carlos is a doctor. Não? Carlos é um doutor. Então, Carlos is a doctor, a mesma frase. Então, eu adiciono not. Carlos is not a doctor. Então, coloquei o not, eu passei a frase afirmativa para a negativa. Show? Next. E temos a forma contraída, que nós falamos em sala, que eu posso escrever duas palavras, né? Numa só. Tá aqui. Quando eu pego o is junto com o not, fica isn't. Eu juntei o not com o is, perdi uma letra, perdi o O e ganhei um apóstrofo. É a mesma coisa de eu falar assim, Então, Carlos is not a doctor. Carlos isn't a doctor. The same way, da mesma forma. Ou forma interrogativa, né? Também tem aí, na página 29, tem um exercíciozinho pedindo para a forma interrogativa. Vamos lá. I am. Olha só, né? O que aconteceu? Quando eu passo aqui, ó, o I am da afirmativa para a interrogativa, o que mudou? Ele trocou de lugar. É o que sempre acontece no inglês. Quando vai para a interrogativa, alguém troca de lugar. No caso, eu troquei o pronome com o verbo. Eles trocaram de lugar, veio para frente. Ficou maiúsculo, porque é começo de frase. O I continua maiúsculo, porque sempre é maiúsculo. E como a interrogação ganha um pontinho, né? Pontinho de interrogação. Então, I am fica am I. Ok? You are you. Então, o verbo veio para cá, né? Trocou com o pronome.
Então, trocou de lugar, ganhou a interrogação. He is he? Tá. She is she? It is it? We are we? And they are they? Okay? Então, a forma interrogativa, eu tenho apenas que trocar de canto. O I com am, né? Fica am I. You are you. Então, troca o pronome com o verbo. Show? Então, isso aqui é no verbo to be. Vamos para o exemplo. Carlos is a doctor. Carlos is a doctor. Passando para a interrogativa, o is vai para frente e ganha nossa interrogaçãozinha, né? Is Carlos a doctor? Na escrita, só apenas eu fiz isso, né? Eu peguei o verbo que estava aqui, coloquei para cá e ganhou a interrogativa. Na fala a gente muda a entonação, né? Então, is Carlos a doctor? Ok? Outro exemplo. John is a teacher. John is a teacher. Afirmativo. Tá aqui. John is a teacher. Então, o que eu vou fazer? Pego o verbo, volta para o começo, né? E depois, interrogação. Beleza? Então, esse exercício está na página 29. Para fazer desse formato aqui, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da nossa aulinha. Aproveita e tira dúvidas, eu estarei pela manhã aí online para ajudar, tá? Esse exercício foi comentado em sala e além dele, quem já fez vai ter um TDzinho exatamente nesse formato aqui, ok? Bye!